Há um momento silencioso que antecede qualquer conquista, qualquer relação e qualquer realização que experimentamos na vida. Esse momento não está registrado em fotos, não é lembrado pela nossa memória consciente, mesmo assim, influencia tudo o que vivemos. É o instante em que, no ventre materno, recebemos o primeiro sim da vida. Esse sim veio da nossa mãe, mesmo que ela não tenha percebido conscientemente. Sem ele, nada do que vivemos hoje seria possível. Na visão sistêmica de Bert Hellinger, é nesse ponto que começa toda a história da nossa alma. A mãe, na abordagem de Hellinger, é muito mais do que a figura que nos cuidou na infância. Ela é a encarnação da própria vida para nós. Não importa se foi presente, ausente, amorosa ou distante. É por meio dela que a vida nos foi dada, e é a partir dela que aprendemos a receber e a permanecer no fluxo dessa vida. Quando esse vínculo está ferido ou rejeitado, por mais que tentemos avançar, carregamos uma sensação de peso, de esforço excessivo, de insatisfação constante. Tomar a mãe, no sentido que Hellinger propõe, é um movimento interno de aceitação plena. Não é um acordo de aprovação com tudo o que aconteceu, nem a negação das dores ou faltas. É um ato de reconhecer que, com todas as imperfeições, foi ela quem nos deu o bem mais valioso e a vida. Essa aceitação não é um evento único, mas um processo, e cada etapa dele devolve ao filho ou à filha mais força, mais leveza e mais clareza. Antes de prosseguirmos, quero te convidar a se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos profundos que podem transformar sua percepção sobre a vida e sobre si mesmo. E me conta nos comentários, está fazendo sentido para você até agora? Qual assunto ligado às constelações familiares você gostaria de ouvir por aqui? Se você deseja se aprofundar nos estudos de Hellinger, preparamos uma seleção especial de livros com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. O vínculo com a mãe é a base invisível de todas as outras relações. Quando olhamos para ela com julgamento, tendemos a repetir esse olhar com parceiros, filhos e até com nós mesmos. Quando a tomamos no coração, abrimos espaço para que o amor flua com mais liberdade. É por isso que, muitas vezes, problemas aparentemente desconectados da relação com a mãe, como dificuldades financeiras, insatisfação profissional ou crises conjugais, encontram sua raiz nesse ponto inicial. Imagine uma mulher que cresceu com uma mãe muito crítica, incapaz de demonstrar afeto de forma calorosa. Essa filha, já adulta, pode se tornar extremamente exigente consigo mesma, nunca se permitindo descansar ou se sentir satisfeita. No fundo, ela ainda busca o reconhecimento que não recebeu. Em uma constelação, quando essa mulher faz o movimento interno de dizer à mãe, eu tomo você como é e tomo a vida que recebi de você, algo muda. Ela não precisa mais se provar o tempo todo. Essa liberação não vem de uma compreensão intelectual, mas de um alinhamento profundo na alma. Outro exemplo é o de um homem que se distanciou emocionalmente da mãe por julgá-la fraca. Ele acredita que só chegou onde está porque fez tudo sozinho, sem precisar dela. Mas, por trás desse orgulho, há um vazio. Nos negócios, perde oportunidades importantes por não confiar plenamente nos outros. Ao se abrir para reconhecer que sua força também veio dela, mesmo com suas fragilidades, ele se reconecta com um fluxo de confiança que beneficia todos os aspectos de sua vida. Esse movimento de reconciliação pode começar de formas simples, mas precisa ser feito com presença e sinceridade. Uma prática recomendada é encontrar um lugar tranquilo, fechar os olhos e imaginar a mãe à sua frente. Visualize-a como ela é hoje ou como era na idade que lhe for mais fácil recordar. Respire fundo e, mesmo que surjam sentimentos difíceis, permita que estejam presentes. Depois, diga internamente, você é minha mãe e para mim basta que tenha me dado a vida. Eu tomo tudo, exatamente como foi. Repita até sentir um alívio ou uma mudança interna, mesmo que pequena. Hellinger também nos alertava que a mãe está diretamente ligada à nossa capacidade de prosperar. Prosperidade, aqui, não é apenas dinheiro. É a capacidade de receber, de criar,
de manter e de desfrutar. Quem rejeita a mãe, muitas vezes, rejeita também a vida, e isso pode se traduzir em sabotagens inconscientes. O filho que não toma a mãe pode perder oportunidades, adiar projetos ou viver em constante escassez, mesmo tendo talento e recursos. A aceitação plena da mãe também nos conduz a uma postura mais humilde diante da vida. Ao reconhecê-la, percebemos que não somos a origem, mas a continuidade de algo maior. Isso nos coloca em nosso lugar de filhos e nos permite receber de todos os que vieram antes. Quando tentamos nos colocar acima dela, julgando ou exigindo que fosse diferente, interrompemos esse fluxo e ficamos presos em lutas internas. Essa visão não é sobre romantizar relações abusivas ou negligentes. Hellinger era claro ao afirmar que aceitar a mãe não significa conviver ou se expor a situações nocivas. Significa apenas, no nível da alma, reconhecer que a vida veio dela e que isso é maior do que qualquer falha. É um ato interno de libertação, que não depende da resposta ou da presença física dela. Ao integrar a mãe em nosso coração, abrimos espaço para que nossos relacionamentos também se transformem. Passamos a nos relacionar com menos expectativa e mais presença, porque já não estamos tentando preencher, através dos outros, a lacuna deixada pelo vínculo interrompido com ela. É como se, ao aceitar nossa origem, aceitássemos também o nosso lugar no mundo. Uma das afirmações sistêmicas mais poderosas que podemos praticar nesse caminho é: mãe, eu sou seu filho e você é minha mãe. Eu tomo a vida de você, com tudo o que veio junto. Essas palavras, quando ditas com sinceridade e repetidas ao longo do tempo, vão se enraizando dentro de nós, dissolvendo resistências e suavizando a dor. Outro exercício é observar fotos antigas da mãe, especialmente da época em que ainda não éramos nascidos ou éramos muito pequenos. Olhar para ela como uma mulher, com uma história própria, sonhos, dores e escolhas, ajuda a separá-la da imagem idealizada ou distorcida que carregamos. Isso nos permite ver que ela também foi filha, que também herdou desafios de sua própria família, e que muitas das coisas que sentimos como pessoais talvez sejam repetições de algo muito maior. Ao compreender isso, um espaço de compaixão se abre. Não uma compaixão que nos coloca acima dela, mas uma compaixão humilde, que reconhece que todos estamos imersos em algo que vai além da nossa vontade individual. Essa postura é o que Hellinger chamava de concordar com a vida como ela é. E esse concordar começa, inevitavelmente, com a mãe. Quando esse trabalho interno avança, começamos a notar mudanças sutis e menos ansiedade, mais clareza sobre o que realmente queremos, mais energia para realizar. Muitas vezes, essas mudanças vêm acompanhadas de uma sensação de que finalmente estamos em casa dentro de nós mesmos. E isso não é coincidência. Ao tomar a mãe, deixamos de viver como estrangeiros na nossa própria vida. Se você sente que sua relação com a mãe é difícil, distante ou carregada de mágoas, saiba que esse caminho de reconciliação não é linear. Haverá dias em que parecerá impossível e outros em que pequenas aberturas acontecerão naturalmente. O mais importante é a constância, a disposição para continuar olhando para ela com um pouco mais de abertura a cada vez. No fundo, tudo o que desejamos é nos sentir em paz com a nossa história. E essa paz começa com o primeiro capítulo, o vínculo com a mãe. Quando esse capítulo é lido com aceitação, todos os outros ganham um sentido novo. A vida deixa de ser uma sequência de tentativas de compensar o que faltou e passa a ser um espaço para criar, amar e receber. Quando falamos sobre tomar a mãe no coração, não estamos tratando de um gesto superficial ou de um simples ajuste de pensamento. Estamos falando de uma mudança estrutural na alma, um reposicionamento interno que altera a maneira como nos relacionamos com tudo. Para compreender isso, precisamos aprofundar o entendimento sobre como o vínculo com a mãe influencia a forma como nos colocamos diante da vida, inclusive nas áreas onde aparentemente não existe relação direta. Na visão sistêmica de Hellinger, cada vez que rejeitamos algo na nossa mãe, criamos uma fissura no fluxo de amor que vem dela para nós. Essa fissura se manifesta em sintomas emocionais,
físicos e até materiais. Não é incomum que uma pessoa com dificuldades recorrentes de saúde, sem explicação médica conclusiva, esteja carregando uma lealdade inconsciente a dores ou rejeições ligadas à mãe. Da mesma forma, padrões repetitivos de fracasso ou de abandono nos relacionamentos muitas vezes têm sua origem nessa mesma raiz. A cura desse fluxo começa pela consciência, mas não termina nela. A consciência é apenas o primeiro passo, pois saber que a mãe é importante não significa necessariamente que a tomamos de fato. É preciso um movimento de entrega interna, algo que não pode ser forçado, mas que pode ser cultivado com pequenas ações diárias. Esse cultivo envolve práticas de reconexão, afirmações, e sobretudo, um olhar diferente para a história dela e para a nossa. Pense em uma pessoa que sempre se sentiu rejeitada pela mãe, que cresceu ouvindo críticas ou sentindo frieza. A tendência natural é fechar-se emocionalmente para se proteger. Na vida adulta, essa mesma defesa impede que ela receba amor de forma plena. Em uma constelação, quando ela começa a enxergar que, por trás daquela frieza, havia talvez uma mulher sobrecarregada, assustada ou repetindo padrões herdados, algo se suaviza. Não porque a dor deixa de existir, mas porque ela deixa de tomar aquela atitude da mãe como uma sentença sobre o seu valor. Essa mudança de perspectiva é poderosa. Hellinger lembrava que, ao enxergar a mãe como alguém que também é filha e que também carrega um destino, tiramos dela o peso de ser perfeita. Nesse movimento, nos libertamos para viver de forma mais leve, porque paramos de esperar dela aquilo que não pôde dar. Em alguns casos, é possível que o vínculo esteja tão marcado por dor que a aproximação direta seja impossível no momento. Nessas situações, a reconciliação pode começar por gestos internos, como colocar uma foto dela em um local especial e, todos os dias, dedicar um pensamento de gratidão apenas pelo fato de ela ter nos dado a vida. Mesmo que a mente resista, a repetição desse ato vai abrindo pequenas brechas para a alma receber o que antes estava bloqueado. E aqui eu quero fazer novamente um convite rápido. Se este conteúdo está ajudando você a refletir sobre a sua própria história, inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos profundos que podem transformar sua forma de viver. Me conte nos comentários qual foi o ponto que mais mexeu com você até agora. Se você quer aprofundar seus estudos na obra de Hellinger, temos uma seleção especial de livros com promoções exclusivas e o link está fixado nos comentários. Outra dimensão importante da relação com a mãe é como ela influencia nosso lugar no mundo. Filhos que rejeitam a mãe tendem a sentir que não pertencem completamente a lugar nenhum. Isso pode se manifestar como dificuldade de manter amizades, de se integrar a grupos ou de sustentar relações duradouras. É como se estivessem sempre com um pé fora, prontos para ir embora antes de serem expulsos. Essa postura é reflexo da sensação interna de não ter um lar seguro na mãe. Quando a alma encontra o caminho de volta para ela, esse sentimento de deslocamento começa a se dissolver. Não porque todos os problemas se resolvam, mas porque passamos a sentir que temos um lugar de origem. Esse lugar não depende de circunstâncias externas. É um espaço interno que nos sustenta. A partir dele, conseguimos construir relações mais estáveis e seguras. Hellinger observava que, nas famílias, a mãe representa a porta de entrada para a vida e para o mundo. Quando essa porta está fechada no coração do filho, ele pode tentar forçar entradas em outros lugares, mas sempre encontrará resistência. Quando essa porta se abre, o movimento para a vida acontece com menos esforço. É como se o rio encontrasse novamente o seu leito natural e pudesse fluir sem precisar se chocar contra as margens. Esse fluir tem um impacto profundo também na saúde emocional. Pessoas reconciliadas com a mãe geralmente apresentam mais resiliência, mais capacidade de lidar com perdas e menos necessidade de controlar tudo. Isso acontece porque, ao aceitar a mãe, aceitamos também que a vida é maior do que nós e que não podemos controlar tudo. Essa entrega nos devolve energia e nos tira do estado de luta constante. No campo prático, há várias formas de cultivar essa reconciliação. Uma delas é escrever uma carta para a mãe,
mesmo que nunca seja entregue. Nessa carta, podemos expressar tudo o que sentimos, a gratidão, a dor, a saudade, a raiva, sem censura. Depois, ao final, incluir as palavras: eu tomo a vida de você e honro o que veio junto. Esse ritual simples pode ser extremamente libertador, pois dá voz a sentimentos reprimidos e, ao mesmo tempo, reafirma o vínculo essencial. Outra prática é lembrar-se diariamente de que a mãe também foi uma criança um dia, e imaginar essa criança dentro dela. Esse exercício de visualização ajuda a suavizar julgamentos e a despertar compaixão genuína. Muitas vezes, a mãe que não pôde dar amor estava apenas repetindo a carência que viveu. Ao ver isso, passamos a entender que não se tratava de falta de amor, mas de impossibilidade de demonstrá-lo. Conectar-se com a mãe também significa aceitar a própria história, inclusive as partes que gostaríamos de mudar. Essa aceitação não nos torna passivos, mas nos dá a base para agir sem carregar pesos desnecessários. É como limpar a lente através da qual enxergamos o mundo. Quando essa lente está embaçada pela rejeição à mãe, vemos tudo com distorção. Quando ela é limpa pela aceitação, conseguimos ver com mais clareza e nos mover com mais liberdade. Uma das frases de Hellinger que resume essa postura é: quem toma a mãe como ela é, toma a vida como ela é. Isso significa que não esperamos que a vida seja perfeita para aceitá-la, assim como não esperamos que a mãe seja perfeita para amá-la. Esse é um movimento de maturidade que nos coloca em harmonia com a realidade. Essa reconciliação também tem um efeito direto na maneira como educamos nossos filhos ou cuidamos de outras pessoas. Pais que não tomam a própria mãe muitas vezes repetem com os filhos a mesma distância ou dureza que receberam, mesmo sem querer. Ao curar essa relação, quebramos ciclos e oferecemos aos nossos descendentes uma base mais saudável. É um presente que vai muito além da nossa geração. No fundo, a reconciliação com a mãe é um ato de reconciliação com a vida. É abrir-se para o fluxo que sustenta tudo, para a força que nos trouxe até aqui. É deixar de lutar contra algo que já aconteceu e começar a se apoiar nele para seguir adiante. Nesse apoio, encontramos a força para realizar, para amar e para viver de forma mais plena. Quando o movimento de tomar a mãe no coração se completa, algo profundo muda na estrutura interna de quem o vivencia. Não é apenas um alívio emocional ou um momento de paz passageira. É uma mudança que reconfigura a maneira como a pessoa se coloca no mundo. O que antes era marcado por resistência, medo ou sensação de inadequação, passa a ser permeado por segurança, confiança e pertencimento. A vida, antes vivida como uma batalha constante, começa a ser experimentada como um fluxo onde a pessoa sente que pode se apoiar. Na visão sistêmica de Hellinger, a mãe é a fonte de toda a força vital. Quando a tomamos por inteiro, nos reconectamos não apenas com ela, mas com todos os que vieram antes dela. É como se, ao abrir essa porta, pudéssemos sentir atrás de nós uma fileira de gerações, cada uma passando adiante a vida que, finalmente, chegou até nós. Essa percepção nos dá um sentido profundo de continuidade. Percebemos que não estamos isolados no mundo, mas que fazemos parte de algo muito maior. Viver plenamente depois de tomar a mãe significa carregar essa força no cotidiano. É enfrentar desafios com mais coragem, porque não sentimos mais que estamos sozinhos. É se permitir amar com mais entrega, porque já não estamos tentando compensar carências antigas no outro. É ter mais clareza para fazer escolhas, porque não estamos reagindo inconscientemente a dores passadas, mas respondendo ao presente com presença e consciência. Muitas pessoas relatam que, após esse movimento interno, suas relações mudam sem esforço aparente. Um filho que estava distante volta a se aproximar. Um parceiro começa a se mostrar mais amoroso. Amizades se fortalecem. Não porque os outros mudaram, mas porque a própria energia da pessoa mudou. Quando alguém está em paz com a mãe, transmite ao seu redor um campo de pertencimento e segurança que atrai conexões mais saudáveis. A prosperidade também ganha outro significado. Quando tomamos a mãe,
a escassez interna que muitas vezes nos acompanhou começa a se dissolver. Isso não significa que milagrosamente a conta bancária se multiplica, mas que passamos a nos colocar de forma diferente diante do trabalho, das oportunidades e do dinheiro. Deixamos de agir a partir do medo da falta e passamos a agir a partir da confiança de que a vida nos sustenta. Esse é um dos efeitos mais visíveis do vínculo restaurado. Para cultivar essa nova postura, é importante integrar no dia a dia práticas que reforcem o movimento de tomar a mãe. Uma delas, sempre que perceber que está julgando ou criticando profundamente a forma como a vida se apresenta, fazer uma pausa e lembrar que aceitar a mãe é também aceitar a vida. Respirar profundamente e dizer internamente, e sim, eu concordo com a vida como ela é, pode trazer de volta a conexão com esse fluxo. Outra prática poderosa é se permitir momentos de gratidão silenciosa por tudo que veio dela. Isso inclui as qualidades que herdamos, mas também os desafios que nos fizeram crescer. Podemos dizer mentalmente, e mãe, eu reconheço tudo que recebi de você. Até o que foi difícil me trouxe até aqui. Essa frase, repetida com sinceridade, fortalece o lugar da mãe dentro de nós. Viver plenamente após tomar a mãe também é se permitir soltar o que não nos pertence. Muitas vezes, carregamos dores ou responsabilidades que eram dela, acreditando que assim estamos ajudando. Mas quando tomamos a mãe de forma saudável, entendemos que o amor verdadeiro respeita a ordem. Isso significa permitir que ela seja grande e nós sejamos os pequenos. Significa confiar que ela, com sua história e destino, pode lidar com o que lhe pertence, enquanto nós seguimos o nosso próprio caminho. Essa postura não significa indiferença. Pelo contrário, ela nos coloca em uma posição de amor mais puro, onde podemos olhar para ela com respeito e gratidão, sem precisar carregar seus fardos. É nessa liberdade que a relação pode se tornar mais leve e genuína. Mesmo que não haja contato frequente, o vínculo interno permanece vivo e nutridor. Outro efeito natural desse processo é a transformação da nossa relação com o corpo. Quando rejeitamos a mãe, muitas vezes rejeitamos também aspectos físicos que herdamos dela. Isso pode se manifestar como insatisfação crônica com a própria aparência, dificuldade de aceitar o envelhecimento ou até problemas de saúde relacionados à autossabotagem. Ao tomar a mãe, passamos a habitar o nosso corpo com mais conforto, reconhecendo nele um presente que veio dela. Isso melhora a autoestima, a vitalidade e até a saúde física. É comum que, após esse movimento, sentimentos de gratidão comecem a surgir de forma espontânea. Pequenos gestos dela, antes ignorados, passam a ser valorizados. Memórias antes carregadas de dor podem ser revisitadas com um olhar mais suave. Isso não apaga o que aconteceu, mas transforma a forma como sentimos a nossa própria história. Para reforçar esse estado, Hellinger sugeria afirmações que colocam o filho ou filha em sintonia com a mãe e com a vida. Uma delas, querida mãe, eu tomo a vida de você, com tudo que veio junto, e faço algo de bom com isso em sua honra. Dizer isso diariamente é como regar uma semente que, com o tempo, cresce e floresce dentro de nós. Outro aspecto fundamental é entender que, ao tomar a mãe, também damos um presente a ela. Muitas mães carregam culpas ou sentimentos de fracasso em relação aos filhos. Quando mostramos, mesmo que de forma silenciosa, que recebemos a vida dela e que isso foi suficiente, aliviamos parte desse peso. Isso não precisa ser dito diretamente, embora possa ser, mas é sentido pela alma dela. É um presente que cura em duas direções. Essa mudança também reverbera nas gerações seguintes. Filhos de quem tomou a mãe sentem, mesmo sem entender, que há algo seguro e confiável naquela presença. Isso lhes dá mais liberdade para se desenvolver, porque sabem que existe uma base sólida sustentando-os. Assim, ao curar a relação com a nossa mãe, estamos também fortalecendo as raízes dos nossos descendentes. Para manter esse estado de conexão, é útil criar rituais simples no dia a dia. Pode ser acender uma vela em memória ou homenagem à mãe, olhar para uma foto dela com gratidão,
ou simplesmente dedicar um momento para lembrar-se de que a vida nos veio por meio dela. Esses gestos, embora simples, mantêm viva a consciência de que carregamos essa ligação sagrada. Chegando ao final dessa jornada, é importante reforçar que tomar a mãe não é um evento único, mas um caminho que se constrói a cada dia. Haverá momentos em que antigas feridas tentarão se reabrir, em que julgamentos ou ressentimentos voltarão à tona. Nessas horas, a lembrança de que somos filhos e que a vida nos veio por meio dela será a nossa âncora. A plenitude que surge desse movimento não se limita a um aspecto da vida. Ela permeia tudo. É como se, ao restaurar a conexão com a mãe, restaurássemos também a conexão com a própria essência. É a partir daí que nos tornamos verdadeiramente capazes de criar, amar, servir e viver de forma completa. Por isso, eu reforço o convite para que você mantenha esse trabalho vivo em seu coração. Se este conteúdo trouxe reflexões importantes para você, inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos que podem transformar sua forma de viver. E me conte nos comentários, qual foi o maior insight que você teve sobre a relação com sua mãe. Se quiser se aprofundar, não deixe de conferir a seleção especial de livros de Hellinger que preparamos com promoções exclusivas, o link está fixado nos comentários. Quando tomamos a mãe no coração, não apenas curamos a relação com ela. Curamos a relação com a vida. E esse é, talvez, o maior presente que podemos dar a nós mesmos e a todos que cruzarem o nosso caminho.